Oi, gente, resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que precificar serviços no início da advocacia é um dilema, né, para muitos advogados aí iniciantes. E o planejamento previdenciário, por ser vamos dizer assim, um produto novo que está surgindo pós a reforma da Previdência e por ser um trabalho consultivo, por não ter retroativos e etc., às vezes alguns advogados se acanham de cobrar por esse serviço. Atendem os clientes, né, prestam consultoria, acabam dando um parecer verbal sobre um planejamento previdenciário e você precisa precificar o seu serviço, né? Você está aí, você estudou para isso, continue estudando com certeza, porque para fazer um planejamento previdenciário você tem que estar atualizado, tem que ter uma base aí de cálculos, de conhecimento de cálculos, e você precisa precificar isso, tá? Às vezes alguns clientes chegam no escritório com as dúvidas, né, principalmente pós-reforma da Previdência, para tirar algumas dúvidas de quando poderão se aposentar, entender um pouquinho as regras de transição. Alguns já possuem direito adquirido e nem sabem disso, então você como advogado, você deve estudar o caso concreto, informar aquele segurado que ele tem uma possibilidade de ter um direito adquirido, e para isso você precisa analisar os documentos, fazer correções de documentação, para que você obtenha êxito. E eu percebo muito que alguns advogados acabam dando um parecer verbal de planejamento, né? O cliente chega, você informa as possibilidades de quando se aposentar, de como vai se aposentar, mais ou menos o cálculo da renda. E a primeira dica que eu dou para vocês é não entreguem todo o jogo, né? Vocês precisam informar mais ou menos como aquele segurado seja benéfica, né? E você não pode dar um parecer verbal sem precificar aquela consultoria, né? Então você pode, eu atendo os segurados, não cobro pela consultoria, só que na minha consultoria eu não passo vamos dizer assim, tudo que eu vislumbro para que ele tenha o melhor benefício, né? Tudo que eu vislumbro para que ele possa requerer aquela aposentadoria antecipadamente com a RMI, ok. Né? Tem várias coisas no planejamento que você pode fazer, como eu postei aí um vídeo sobre os descartes de contribuição, que isso daí você vai informar para ele, mas ele precisa que você faça os cálculos, né? Provavelmente aí no seu escritório você vai ter a sua demanda, você vai tá gastando o seu tempo para fazer cálculos, que não é simples. Todo advogado previdenciarista sabe que os cálculos não são simples. E para começar a fazer os cálculos, você precisa informá-lo do valor que você vai cobrar para dar um parecer, certo? Você vai conversar com o cliente, você vai informar para ele algumas possibilidades, mas cálculos e parecer você vai dar quando você precificar o seu serviço, certo? Existem outras possibilidades de você ganhar também durante o planejamento previdenciário. Não é porque você vai dar um parecer de planejamento previdenciário que você vai fazer todas as correções do histórico contributivo daquele segurado. Você precisa cobrar por ato, individualmente por ato. Por exemplo, existe uma correção. Dentro dessas correções, existem várias possibilidades para que você consiga monetizar também aquele serviço. Você vai cobrar um valor pelo planejamento previdenciário. Entretanto, tem algumas questões que precisam ser corrigidas atualmente para que aquele cenário contributivo do segurado fique ok, para quando ele vá se aposentar, ele consiga se aposentar com tranquilidade. Isso é um serviço que, quando ele vem no planejamento previdenciário, você tem que oferecer também. Não basta só você oferecer o planejamento, dizer as possibilidades, certo? Você precisa informar para o seu cliente o que é que precisa ser corrigido no histórico contributivo dele. Então, tem várias possibilidades de correção: NITs faixa crítica, NITs duplos, triplos, quádruplos, que eu já peguei aqui, indicadores do CNIS, microfichas que precisam ser solicitadas no INSS, que existem segurados, contribuintes individuais que contribuem, averbações de períodos em outros regimes, no regime próprio, no regime militar, averbações de tempo rural, correções de PPP.
tem várias coisas que precisam ser corrigidas no histórico contributivo daquele segurado que eu cobro por ato. Eu vou dar o meu parecer de planejamento. Entretanto, se ele quiser fazer essas correções para que ele possa se aposentar com tranquilidade, ele vai ter que me pagar por essas correções. Isso vai me demandar tempo, eu vou ter que entrar com requerimento no INSS, eu vou ter que procurar documentação para que a gente consiga averbar esses períodos, né? Tem também a questão da retroação da DIC, de você poder, que é a data do início de contribuição, caso o segurado queira pagar períodos retroativos, você vai ter que tentar homologar aqueles períodos de INSS, os que ultrapassarem dos 5 anos, que você vai precisar comprovar realmente o exercício daquela atividade. Então, a segunda dica que eu dou para vocês, advogados, é justamente cobrar por ato. Aqui eu cobro pelo parecer do planejamento. No meu parecer, eu já coloco o que é que vai precisar ser corrigido para que ele consiga atingir algum direito com mais facilidade. E eu cobro pelas correções, por ato. Eu vou precisar averbar um período rural e um período em outro regime. Eu vou cobrar por essa averbação. Eu vou precisar fazer uma correção de PPP. Eu vou organizar, eu tenho pessoas que fazem correções de PPP aqui. Eu vou precisar fazer essa correção de PPP. Eu vou cobrar pela correção do PPP. Então, essa é uma dica de ouro para que você consiga aumentar a sua rentabilidade nesses planejamentos. É um serviço secundário. Uma coisa é o planejamento, outra coisa é você organizar a vida do segurado para que ele consiga se aposentar com mais tranquilidade. Isso você oferece na hora que você está no consultivo. O cliente chegou na sua mesa, você já vai informar para ele, olha, meu valor pelo planejamento, pelo parecer é tanto, eu vou lhe passar aqui uma noção de como está a sua situação no INSS. Entretanto, eu vou cobrar pelo planejamento, pelo parecer escrito, ok. Quando você fizer o planejamento, vislumbrar ali a questão do histórico contributivo do segurado, você vai informar algumas correções que precisam ser feitas e vai dizer, eu vou avaliar as correções que precisam ser feitas dentro do seu histórico contributivo e cobro por ato, certo? Vou cobrar pelo planejamento e por ato. Não tenham medo de cobrar, porque geralmente eles aceitam, eles querem a vidinha organizada na Previdência, para que eles venham a se aposentar com mais facilidade. E essa é uma dica de ouro para vocês conseguirem aumentar essa rentabilidade aí nos planejamentos, certo? Aqui no escritório já aconteceu, inclusive, algumas situações do cliente ver que estava tão conturbado ali o histórico dele no INSS, ele não queria pagar pelos 2 serviços e ele falou, doutora, não vou querer o parecer do planejamento, mas eu quero que você cobre por ato para organizar a minha vida contributiva, certo? Então, aí é um outro serviço. Esse serviço de você organizar a vida contributiva do seu cliente, ele pode andar em paralelo com o planejamento previdenciário, de forma secundária, ou isoladamente. Pode ser que o cliente não queira o planejamento, que queira só que você organize a vida contributiva dele. Então, você tem que oferecer esses 2 serviços, porque não adianta você dar um planejamento sem corrigir os erros do segurado, sem corrigir os erros do histórico contributivo do segurado. O ideal é que vocês tabelem, já tenha no seu escritório uma tabelinha precificando todos os serviços de correção de indicadores, de correção de PPP, de necessidade de uma retroação aí no INSS para pagamentos de parcelas que estão em aberto, averbações, né, de períodos RPPS e regime militar, averbações de tempo rural. Vocês precificam numa tabelinha todos esses serviços e, posteriormente, vocês negociam com o cliente, falam com o cliente, né? Se tem clientes que são mais simples, às vezes precisam só de uma correção do CNIS do indicador, tem outros que precisam de correção de documentação. Aí você monta um pacotezinho e informa para o cliente quanto você vai cobrar por aquele serviço de deixar todo o histórico dele contributivo regularizado. Então, recapitulando aqui para vocês, a primeira dica que eu dei é não tenham medo de cobrar, tá? Vocês estudaram para prestar esse serviço, vocês precisam precificar, sim, todo o serviço de vocês com os seus clientes. A segunda dica que eu dou é, em paralelo com o planejamento, tenham um serviço de regularização de histórico contributivo do segurado. Isso é muito importante. Às vezes eles não querem um planejamento, mas querem que você deixe a vida dele organizada. E a terceira dica que eu dei para vocês aí foi com relação à tabelinha.
tenha uma tabelinha precificada de todos esses serviços de correções e depois montem um pacotezinho para o cliente para que você possa cobrar. Às vezes você dá um desconto, às vezes ele é um cliente que está com muito conturbado lá o histórico dele, você consegue fazer um preço mais acessível.